Você tem o dom de discernimento de espíritos? Olá, eu sou Heber Juncker. Nós vimos na devocional passada que Paulo e seus companheiros de missão saíram da cidade de Filipos e foram às margens do rio a fim de encontrar o lugar para orar. E ali conversavam e compartilhavam sobre Jesus com as mulheres que estavam lá. E diz o texto que Lídia, uma mulher rica e temente a Deus, se converteu a Jesus, bem como toda a sua casa. E hoje veremos que os missionários vão ao lugar da oração mais uma vez e no caminho encontram uma escrava possessa. Diz a Bíblia que certo dia, indo nós para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: "Esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação." Pelo visto, essa escrava os abordou para talvez lhes oferecer a possibilidade de adivinhar o futuro deles. Ela estava com um espírito de adivinhação, isto é, um espírito imundo e demoníaco. Esse espírito a possuía e os gananciosos se aproveitavam deste suposto poder que ela possuía para ganhar dinheiro às custas de suas adivinhações. Agora, interessante que o demônio que estava sobre ela não fugiu quando viu Paulo e seus companheiros, mas sim foi ao encontro deles e possivelmente com o objetivo de destruí-los, pois dizia: "Esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação." O demônio que usava a boca dela não estava dizendo mentira. Ele conhecia Paulo e seus companheiros, ele sabia que eles eram convertidos a Jesus e estavam em missão, mas sua intenção era maligna. E o objetivo do demônio não era engrandecer o nome do Senhor Jesus, mas sim engrandecer a eles. Satanás sabe que quanto mais engrandecer, elogiar e exaltar o homem, mais ele assume o controle desse próprio homem. Quanto mais honra e glória der ao homem, mais este homem está em suas mãos. O demônio disse que eles eram servos, mas não eram servos de qualquer um, e sim do Deus Altíssimo. Ele queria mexer com o ego deles, para tentar colocar na mente deles, talvez, que eles eram tão importantes como o próprio Deus. Mas a Bíblia nos orienta, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz: "Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar." Portanto, a intenção do diabo é te destruir, e para isso usará todas as suas armas de sedução e convencimento para tirar você do foco em Jesus e colocar em você mesmo. E por isso, você precisa estar atento e vigilante, pois o diabo não brinca em serviço. Mas o Senhor nos ensina que o crente em Jesus, que está cheio do Espírito Santo, e Paulo e seus companheiros são prova disso, ele recebe do Espírito Santo o discernimento de espíritos. Diz a Bíblia, ele continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: "Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela." E no mesmo instante, o Espírito a deixou. O Espírito Santo dará àqueles que possuem intimidade e relacionamento com ele discernimento de espíritos, ou seja, a capacitação para discernir o demônio que está numa pessoa, que está agindo através de uma pessoa por meio de palavras e atitudes. Isso me lembra um episódio de Jesus e Pedro, descrito por Mateus. Em Mateus 16, versículo 16, Pedro fez uma grande confissão sobre Jesus. Ele disse: "Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo." E Jesus o elogiou, dizendo: "Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus." E logo depois Jesus falou sobre sua própria morte e Pedro o repreendeu. E a resposta de Jesus foi áspera, dura e direta. Ele disse: "Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens." Assim como Jesus discerniu a intenção de Satanás pela boca de seu discípulo Pedro, ele concede a seus filhos, por meio do seu Espírito, que é o Espírito Santo, o poder para discernir espíritos. Interessante que o texto de Atos diz que somente Paulo ficou indignado. Mas por que será? Lembremos que no texto diz que ela fazia essas declarações altas em público todos os dias.
Eu creio que o demônio já conhecia Paulo muito bem. Ele já tinha o conhecimento da personalidade e do caráter dele. Sabia que ele tinha facilidade de se exaltar. Por isso tentaram no seu ponto fraco. Mas acho que os demônios se esqueceram que Paulo era e andava cheio do Espírito Santo. Paulo sabia que os demônios se curvavam diante do nome de Jesus Cristo. Por isso, naquele momento, ele ordenou ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante, o Espírito a deixou. E aqui eu aprendo duas coisas que um crente cheio do Espírito Santo deve fazer. Primeiro, tomar cuidado com os elogios. Não é errado elogiar nem receber elogios, mas na maioria das vezes os elogios vêm movidos por Satanás para nos engrandecer. E nunca podemos nos esquecer que somos apenas servos de Jesus e toda honra e glória devem ser dados a Jesus Cristo, o Senhor. Se tivermos cheio do Espírito Santo, ele nos dará o discernimento para saber distinguir os elogios abençoados dos elogios malignos. E segundo, pedir ao Espírito Santo o discernimento de espíritos. Pelo visto, entre aqueles missionários, Paulo era o único que possuía esse dom de discernimento de espíritos. E quem o possui reconhece o Espírito agindo e o repreende na autoridade do nome de Jesus. Esse dom é muito importante na vida e missão da igreja, pois quem usá-lo eliminará a possibilidade de tirar a honra e glória de Jesus para colocá-lo no homem, no ser humano. Que andemos e vivamos cheios do Espírito Santo, para que enquanto estivermos fazendo a missão que o Senhor nos chamou, possamos discernir os espíritos malignos e repreendê-los no meio do povo, na autoridade do nome do Senhor Jesus, e assim continuar a pregar e testemunhar sobre Jesus, o Senhor e Salvador. Amanhã falarei de algo terrível que aconteceu com Paulo e Silas, bem como o grande milagre que Deus fez na vida deles. Não perca a próxima devocional. Um grande abraço, Jesus abençoe o seu dia e até a próxima.